Estou avisando que o padre Bruce está atendendo confissões aqui ao lado, então ele vem nos ajudar, vem me ajudar, porque o trabalho é muito grande, né? Vocês não imaginam quantas coisas eu faço durante a semana. Então é o meu letare quando ele vem nos ajudar, né? Bom, como eu disse no início da Santa Missa, o domingo de hoje é uma pausa nessa caminhada quaresmal para uma alegria. O introito nos fala: alegrai-vos, Jerusalém, e reuni todos aqueles que estão entristecidos para que o Senhor console. De modo que hoje é um dia, podemos dizer, da consolação. Motivos de tristezas, cada um tem os seus. O mundo também, sobretudo nós cristãos, estamos vivendo um tempo de tristeza, no sentido das perseguições, das dificuldades que são colocadas de fora para dentro, sobretudo na nossa igreja. Também as dificuldades internas e as dificuldades pelas quais cada um de nós passa. Portanto, que esse dia seja um dia de um respirar mais profundo, de perceber que o Senhor está perto, que Ele nos consola. Tende confiança, filhos, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E com essa confiança que nós caminhamos no dia a dia. Certos problemas pelos quais nós passamos, a sua resolução, humanamente falando, é impossível. Por mais coisas que nós falemos ou articulemos, põe isso entre aspas, né? O ser humano não tem como vencer essas batalhas, porque elas provêm do quartel-general dos infernos. E muitas coisas, né, nós podemos fazer, mas como diz Santo Agostinho, naquilo que é impossível para nós, temos que pedir porque é possível para Deus. De modo que o domingo de hoje é esse domingo do consolo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. Então vinde consolar. O Evangelho, primeiro a epístola vai nessa linha, quando São Paulo faz a comparação entre os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Isaque era o filho da promessa, Ismael era o filho da escrava, de Agar. E depois que Isaque nasceu, ele persegue Isaque. E Deus então diz: manda embora a escrava com seu filho, porque Isaque é que é o filho da promessa. E assim como, continua São Paulo, o filho da escrava perseguia o filho da promessa, assim acontece hoje, só que hoje o filho da escrava são os filhos do Antigo Testamento, ou da sinagoga. São Paulo se referia à sua época. E os filhos da promessa somos nós, a igreja. E quando fala isso, filho da escrava, não significa especificamente uma raça, mas todo aquele movimento de perseguição à igreja. São Paulo diz que naquela época já acontecia isso e hoje continua. Então nós nos consolamos diante de Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós. Como Ele cuidou de Isaque, Ele cuida de nós. No Evangelho nós vamos ver o milagre da multiplicação dos pães, e que podemos observar aí dois pontos muito importantes. O primeiro, o cuidado que Nosso Senhor tem conosco. Ele, vendo aquela multidão, ele logo toma a iniciativa de dar o alimento. Onde compraremos pão para dar a toda essa gente? São João, que estava presente, diz: Jesus falou isso só para experimentá-los, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Mas São João coloca uma frase no meio aí, que poderia parecer estranha, mas que
grande significado. Estava próxima a festa, a Páscoa dos judeus. Então ele quer comparar a atitude de Jesus ali com a Páscoa, mas não com a Páscoa dos judeus, mas com a Páscoa de Cristo. É evidente ali que fica... aquele ato de Jesus ali é um prenúncio de um ato muito maior que ele vai fazer depois na última ceia. Mas vejamos em primeiro lugar o cuidado que Deus tem conosco. Ele toma a iniciativa de vir a nós diante das nossas necessidades. Isso porque Deus é providência. E o que é a providência divina? A providência divina é o governo que Deus tem sobre todas as coisas, para que todas as coisas sejam levadas e alcancem o fim para o qual elas foram criadas, para o qual elas existem. Então, nesse sentido, Deus tem o governo de tudo, desde os grandes astros até um pequeno átomo, ou todos os homens, ou a própria sociedade humana como tal. Deus cuida de tudo e governa, respeitando a nossa liberdade. Mesmo assim, Ele governa e todas as coisas vão necessariamente alcançarem o seu fim, porque Deus é que está no comando de tudo. Mas nós vemos aí as necessidades que são muito grandes no nosso dia a dia, e é nesse sentido que Deus providencia, Ele cuida. Porém, Ele quer de nós uma atitude. Daí Ele quer que nós peçamos, como vemos lá no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedir tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, não só o pão material, mas as necessidades, aquilo que precisamos do ponto de vista psicológico, espiritual, moral, e sobretudo o pão da vida, que é Ele mesmo. Mas é preciso pedir. Pedi e recebereis, buscai e achareis. Já falamos um pouco sobre isso aqui nas semanas anteriores. Porém, Ele quer de nós que haja de nós alguma coisa. Daí apresenta o menino com 5 pães e 2 peixes. Esses 5 pães aí já tiveram muitas interpretações, que não vem ao caso dizer aqui, mas de qualquer forma representam, é claro, a nossa atitude de que se eu quero realmente seguir a nosso Senhor, o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer. Santo Agostinho nos lembra que Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então, que propósitos eu tenho? Não podemos ser membros de um movimento quietista, que já houve na igreja, de dizer, deixa Deus agir e eu não faço nada. É claro que eu deixo Deus agir, mas eu tenho que agir também. E isso, com respeito à vida espiritual de cada um, você que se confessa sempre, graças a Deus, procura, você que quer resolver certos problemas, que quer vencer certos defeitos, o que é que você pode fazer? E Deus vai cobrar isso. O que é que você pode fazer? Que peixe você pode entregar? Que pão você pode entregar a nosso Senhor para que Ele haja? Porque naquele dia Ele poderia ter criado do nada. Mas não, Ele pegou os 5 pães de cevada e os 2 peixes, exatamente para mostrar que Ele quer de nós. Quando Ele cuida de nós, Ele quer de nós as atitudes. Isso digo em todos os sentidos. Por outro lado, Ele quer também um compromisso nosso na sua grande obra de providência. Então, Ele quer que nós também sejamos instrumentos da sua providência, cuidando daqueles que necessitam das coisas. Então, Deus cuida de tudo, mas também através de nós. Seria uma falta nossa, diante das necessidades que nós vemos no mundo, em todos os sentidos, digo aqui, e nós não fazermos nada, porque também nós somos corresponsáveis no exercício dessa providência divina. É claro que Deus faz isso por obra de sua bondade, de seu amor, agregando a si a cada um de nós como filhos, mas também como responsáveis, corresponsáveis nessa providência que Ele tem com o cuidado do mundo. Então, nós, repito, não somos quietistas, devemos
laborar, cuidar, em todos os sentidos possíveis e moralmente corretos, para o bem não só nosso, mas para o bem de todos, inclusive dentro da igreja. Por isso nós vamos ver o Código de Direito Canônico, os próprios documentos do Concílio, sobretudo a Lumen Gentium, falar desse princípio de corresponsabilidade que nós temos. Nós somos corresponsáveis pela igreja. Então devemos cuidar de atuar de modo respeitoso, mas atuar de modo claro e direto diante das dificuldades que nós encontramos, né, sobretudo dentro da igreja, que é o nosso campo, e isso também na nossa família, diante daqueles que estão sob os nossos cuidados ou que podemos influenciar. Então, esse princípio de corresponsabilidade, é claro que existe. Jesus distribuiu ao povo o pão e o peixe, mas ele agregou os apóstolos, e para distribuir para 5.000 pessoas, 12 apóstolos seria muito pouco, então cada um foi distribuindo entre si, exatamente mostrando essa corresponsabilidade. Mas o centro é Cristo, foi Ele que produziu tudo, milagrosamente. Então cuidemos, pois, de participarmos, né, dessa providência divina com a nossa vida, com nossas ações, sempre em união com Ele, e nunca autônomos ou independentes de Deus. Um outro ponto que também a igreja nos coloca, e aqui, quando eu faço as minhas pregações, eu me baseio muito nos Santos Padres, e daquilo que a igreja coloca no seu magistério, esse milagre da multiplicação dos pães é um símbolo, ou uma figura, melhor dizendo, da Eucaristia. E São João coloca, né, estava próximo à Páscoa dos judeus, depois quando fala como foi o milagre, ele pega, Jesus tomou os pães, abençoou e distribuiu. Quer dizer, é um paralelo daquilo que houve na última ceia. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A mesma coisa fez depois com o vinho. Portanto, São João coloca essa multiplicação dos pães também como figura da Eucaristia. Mas o povo não entendeu e achava que aquele pão era um pão apenas material. E Jesus então diz: vocês me procuram, isso vai dizer lá na sinagoga de Cafarnaum logo depois, vocês me procuram porque eu dei pão em abundância, tanto é que quiseram coroá-lo rei. Mas vocês devem buscar um pão que quem come não tem mais fome. É o pão que eu darei, que é a minha carne pela vida do mundo. Aí faz aquele belíssimo discurso eucarístico, né, prometendo a Eucaristia, né? Minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, já agora, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o grande alimento que nós buscamos, né? Do qual os outros são apenas figuras ou símbolos, mas o nosso alimento que dá a vida é o próprio Cristo, que é a vida. Quando ele nos diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, é exatamente ele próprio que é essa vida, e essa vida da graça, e que dá a vida material também como consequência, mas a vida da graça em abundância é esta vida que nós buscamos. Uma terceira reflexão que devemos fazer foi a atitude do povo. Vendo Jesus distribuir o pão, infelizmente, em muitos livros modernos, se interpretam e se negam exatamente esse milagre. Eles falam que foi o milagre da partilha. Isso fazem mais os adeptos da teologia da libertação, que negam o milagre, na maioria das vezes, dizendo que aquilo ali distribuíram porque foi a partilha. Isso para justificar o comunismo que o Estado deve tomar e repartir. Então, e as pessoas têm que aprender que é necessário repartir, e quando reparte, acontece o milagre. Quer dizer, nega exatamente a sobrenaturalidade do milagre. Infelizmente, eu ouvi isso no tempo do seminário,
não nas minhas aulas, mas eu vi porque era moda na época, esse chamado milagre da partilha, e isso faz em muitas comunidades. O milagre é uma coisa, a partilha é outra. A partilha significa que eu tenho que ajudar, tenho que dividir aquilo que eu tenho, isso livremente, por causa da minha corresponsabilidade, eu sou também instrumento da providência. Mas isso é levado pela caridade, pelo amor de Deus e amor do próximo. Não é assim que interpretam, isso aí deve ser forçado, uma autoridade deve forçar para todo mundo dividir, então já se atinge o direito de propriedade, a liberdade individual, etc., que eu não venho aqui dizer, mas de qualquer forma, nós vamos ver esse tipo de interpretação. Essa tentação existe hoje na igreja, de nós darmos uma interpretação só natural, né, da vida da igreja, que a igreja seja como uma grande ONG, que deve cuidar de incentivar o povo, para que o povo tenha um novo céu e uma nova terra aqui neste mundo, e não na eternidade. Foi essa a tentação que os judeus tiveram quando quiseram coroar Jesus rei, olhando Jesus apenas como um homem que vem trazer grande força material à humanidade. É uma espécie de horizontalismo na interpretação. E infelizmente hoje nós vemos certos setores da igreja cuidarem só dessa parte horizontal. Vida eterna deixa para lá, cuidemos aqui só das coisas da terra, né? Plantemos, comamos, vamos nos divertir e vamos seguir em frente, cuidando apenas das coisas da terra. E esse tipo de discurso, de pregação, que a gente pensou que já estava defasado, hoje volta em alguns setores com muita contundência, e quem vai contra, diz que vai contra a igreja. Mas na realidade a igreja não é uma ONG para provocar esse tipo de ação, a igreja é o corpo místico de Cristo, que é sacramento de salvação do homem todo, evidente, começando aqui na terra, para que cada um tenha o necessário e tudo, mas em vista de algo muito maior, que é a vida eterna. Então não caiamos no erro de achar que Cristo é rei desse mundo, mas do ponto de vista material. Tem sua influência material, mas não é só isso. É muito mais, é vida eterna. E essa tentação existe, infelizmente, hoje na igreja, e muita gente defende, autoridades defendem esse tipo de interpretação, mas é falsa. Falsa porque Cristo veio para nos salvar. O tempo que vivemos aqui na Terra é muito pouco. Muito pouco. E depois? E depois? Depois vamos escolher aquilo que semeamos aqui. E Deus é muito justo. Ele é justiça. E essa justiça tem a sua plenitude na outra vida. E é isso que nós esperamos. Portanto, esse domingo vai nos chamar a atenção a isso, a providência de Deus, ao cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos, essa corresponsabilidade do ponto de vista material, espiritual, também sobrenatural, com os nossos irmãos, sobretudo na igreja, e depois irmos a nosso Senhor buscando algo muito maior e que é alimentado exatamente pela Eucaristia. Essa união com Cristo que vai nos dar o bem-estar que buscamos e a vida eterna. Então, que Nosso Senhor nos prepare para a Semana Santa com esses pensamentos de consolação e que tenhamos muita confiança que Ele nunca nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.